Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. É muito comum no mundo que a gente está vivendo nesse momento, com tanto acesso à informação, com tanto acesso a opiniões diferentes, que a gente de vez em quando se pergunte qual que é o caminho que tem mais a ver com a gente, qual é a ideia que tem mais a ver com a gente, o que realmente é uma ideia plausível, o que realmente é uma ideia fundada, e o que às vezes é simplesmente uma crença, simplesmente uma ideia difundida, mas que não tem muito a ver com o nosso caminho, ou não tem muito a ver com aquilo que realmente existe. Ainda mais quando a gente fala, por exemplo, do plano espiritual, da vida espiritual, do autoconhecimento, essas coisas são ainda mais subjetivas. Então fica mais complexo para a gente conseguir entender. Será que isso que tal pessoa está falando é verdade? Será que isso que ela fala tem fundamento? Quando se trata desse assunto, desse aspecto da minha vida, qual trilha pode me ajudar mais? Qual ideia tem mais a ver comigo ou qual ideia se aproxima mais da verdade? Essa é uma dúvida que muitas vezes a gente tem na nossa vida. Por causa desse excesso de informação que a gente tem o tempo todo, às vezes só de você abrir uma página de uma rede social, ou às vezes ir para uma plataforma de busca e fazer ali uma pesquisa, você vai ter acesso a sobre um mesmo assunto, milhares de formas diferentes de ver aquele assunto, milhares de opiniões diferentes, de visões de vida. E quando a gente entende que cada pessoa está num nível de consciência, aí que é mais complexo ainda, porque a gente entende que por mais que duas pessoas falem da mesma coisa de forma bem parecida, sobre o mesmo panorama, ainda assim, aquela visão que aquelas pessoas têm sobre aquele algo ainda está impregnado no nível de consciência que elas têm. Então, por mais parecido que duas pessoas sejam na forma de falar, na forma de se expressar, na visão que têm, né, na ideologia que sigam, na religião que sigam, a gente tem que entender que elas têm alguns aspectos diferentes, tem coisas que elas veem diferentes. É igual, por exemplo, se a gente for falar de religião, às vezes temos, por exemplo, se a gente for pegar a religião cristã da parte evangélica protestante, por exemplo. Às vezes tem milhares de pastores falando sobre a mesma religião, usando a mesma base, por exemplo, a Bíblia para falar sobre aquela religião, para dar uns ensinamentos, para fazer reflexões. Só que por mais que eles estejam falando da mesma coisa, às vezes, isso não é incomum de ver, às vezes a gente tem mais afinidade com uma pessoa que prega, com uma pessoa, com um certo tipo de pastor, ou um certo tipo de palestrante. Se a gente for trocar também de religião, às vezes, se a gente for falar, por exemplo, de um palestrante sem nenhum cunho religioso, mas, por exemplo, com cunho educativo, científico, a gente também vai ter aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade. Na escola, por exemplo, quando a gente tá ali na adolescência ou na infância, a gente também tem os professores que a gente sente mais afinidade, que às vezes a gente troca de ano ali, às vezes com um professor, com um certo professor, a matéria ela não era tão interessante pra gente. E aí, quando você troca de professor, ele fala da mesma coisa, só que de forma diferente. E é essa forma diferente, por ser uma pessoa diferente, falando de uma mesma coisa de um modo diferente, a gente sente mais afinidade, a gente sente mais interesse. Então, por mais que a gente fale da mesma coisa, ainda assim vai estar impregnado do nível de consciência da pessoa, da forma como ela enxerga, da forma como ela se expressa. E aí, se você vai sentir afinidade com aquilo que a pessoa fala ou não, vai depender do seu grau de afinidade com aquela pessoa. Vai depender do quanto aquilo que a pessoa fala toca o seu coração, do quanto aquilo que a pessoa fala faz sentido para sua vida. Então, por mais que a gente fale de um mesmo assunto,
esse assunto ele pode ser abordado de opiniões diferentes e com a mesma opinião de maneiras diferentes. Então, quando a gente, por exemplo, abre ali uma página de busca ou abre ali uma rede social, ali bem no inicial, não precisa nem descer muito, a gente já vê milhares de opiniões diferentes. E se aí, nesse momento, a gente não tem um centro, a gente não tem uma convicção daquilo que a gente percebe, a gente não tem uma convicção com os nossos valores, é muito comum que a gente comece a pegar emprestado de outras pessoas opiniões, ideias, valores. E é o que mais acontece hoje em dia. A maioria de nós, a gente cresce com valores muito mal delineados. A gente tem ali algumas coisas que a gente acredita que são nossos valores, mas nada muito definido. No sentido que, por exemplo, a gente tem alguns valores, por exemplo, eu tenho o valor da honestidade na minha vida, eu não gosto muito de ser desonesto, eu não gosto muito de falar uma coisa que não é verdade, mas esse valor pode ser tão mal delineado que em algumas situações eu vou achar que aquilo é correto. Ou em algumas situações eu vou me submeter a relações onde uma desonestidade aconteça, porque depende da situação, depende da circunstância. É a tal daquela verdade relativa que a gente vê hoje em dia. Então tudo depende, tudo é relativo. Uma coisa ela é errada num contexto específico, em outro contexto ela não é errada. Então, dessa forma, a gente percebe que os nossos valores hoje em dia são muito mal delineados. Antigamente, talvez, os valores fossem tão delineados, tão cobrados, que eles não tinham essa flexibilidade. Hoje a gente já está no outro oposto, onde eles têm total flexibilidade, mas você não tem um limite, você não tem um limite, você não tem uma definição. Então, uma coisa que é um valor para você, por exemplo, que eu estava falando aqui, da honestidade, às vezes, em alguns contextos, você vai se permitir ter relações onde não há honestidade, ou você vai se permitir não ser honesto em algumas situações, porque é maleável os seus valores. E essa flexibilidade, que na verdade é uma falta de definição, é uma falta de convicção, acaba sendo um desrespeito a gente mesmo, aos nossos valores. Só que como é muito pregado de fora, que tudo depende, tudo é relativo, a gente vai deixando passar. E às vezes a gente que tinha valores muito bem definidos, a gente começa a questionar esses valores. Ah, talvez não seja bem assim. Talvez se acontecer nessa outra circunstância, talvez isso seja aceitável. E aí a gente vai passando da linha do aceitável, cada vez mais achando que a gente tem que aceitar as coisas, cada vez mais achando que tudo tem pretexto, que tudo tem circunstância, que tudo tem desculpa. E aí os nossos valores ficam muito mal definidos. Tudo fica muito flexível, tudo fica muito maleável. Então a gente perde o senso de quem a gente é, do que é importante pra gente. Por isso, quando a gente abre, por exemplo, uma rede social, que a gente vê milhares de opiniões diferentes, por isso que é tão fácil a gente se perder no meio dessas inúmeras milhares de opiniões e acabar esquecendo o que é que realmente faz sentido pra gente, o que é que realmente tem a ver com a gente, com os nossos valores, com aquilo que a gente acredite. E é claro, gente, que isso é dinâmico. Não significa porque a gente abraçou uma ideia, uma visão nesse momento, que a gente não possa se desligar dela no futuro, que a gente não possa ver as coisas de forma diferente no futuro. A gente pode. E é muito bom que a gente se desligue de coisas que não faz mais sentido pra gente. Mas também não ter muito bem esses valores bem definidos, não entender muito bem o que é importante pra gente, também atrapalha a nossa vida, porque a gente fica meio confuso o tempo todo. Em algumas situações isso é certo, em outras é errada. Então você não sabe muito bem o que você aceita numa relação, o que você não aceita. Aí, aí de repente, alguma situação da sua vida, você fazer tal coisa é certo, em outra é errada, mas espera aí, qual que é o parâmetro? O parâmetro é o gosto da outra pessoa? O parâmetro é as conveniências, o que o outro vai ganhar? O padrão é a intenção da outra pessoa? As coisas ficam meio embaçadas, fica difícil a gente enxergar, fica muito difícil a gente entender. Por isso que a gente, buscando o autoconhecimento, é que a gente vai tendo um centro a qual voltar. E a gente vai conseguindo delinear de forma mais precisa os nossos valores. Então, a gente vai entendendo, ó, o valor da honestidade é uma coisa muito importante para mim.
Se ela é muito importante para mim, isso não quer dizer que tenha que ser importante para outras pessoas. Às vezes não é. Como eu disse, vai depender do nível de consciência da pessoa, das crenças dela, de como ela percebe a vida. Então, por exemplo, não é porque algo não é importante para uma pessoa, aquela pessoa não tem o valor da honestidade, que eu também não posso ter, que eu devo não ter, ou que eu devo abrir mão do meu valor de honestidade para que aquela pessoa não se sinta atacada, não se sinta agredida. Não. Quando se trata da minha vida, é necessário que eu olhe para dentro e perceba quais são os meus valores, o que é importante para mim. Se o valor da honestidade é importante para mim, eu tenho que entender que no momento que eu o desconsidero, no momento que eu piso nesse valor, eu estou pisando em mim mesmo. Eu estou esquecendo de olhar para mim. E às vezes esse olhar excessivamente para fora, para o que os outros pensam, de como os outros são, às vezes a gente se sente um pouco confuso e a gente se perde, porque a gente vai perdendo esse contato com os nossos valores e cada vez mais está bem mais embaçado a gente conseguir trilhar o caminho dos nossos valores, a gente conseguir delimitar, conseguir delinear, porque tá tudo extremamente relativo hoje em dia, está tudo extremamente maleável, flexível. Então, em uma situação aquilo pode, em outra não pode. Aí, em uma situação, se a pessoa pensar dessa maneira, então a pessoa está pensando nisso, então tá, vou aceitar. Pode até ser que existam coisas que elas tenham essa flexibilidade, que dependam das circunstâncias. Realmente existe. Quando, por exemplo, a gente está conversando com alguém, está discutindo, e às vezes a pessoa é grosseira, a pessoa é rude, ou fala uma palavra atravessada pra gente, uma coisa que a gente não gosta, às vezes, aquela pessoa ela falou aquilo porque ela não estava no bom dia, ou porque ela estava com raiva, ou porque ela estava com mágoa, ou porque ela mesma não estava muito equilibrada. E isso tudo bem, isso pode ser aceitável. A diferença é se aquela pessoa está sempre fazendo aquela mesma coisa, está sempre sendo rude, está sempre sendo grosseira, está sempre falando coisas para te magoar e ela sempre usa desculpas diferentes, ou às vezes a mesma desculpa para um erro que ela nunca tenta reparar, que ela nunca tenta modificar. Então, uma coisa é, por exemplo, numa situação específica, a pessoa vir e falar uma palavra para você, porque foi o calor do momento, ou porque ela não estava no bom dia. Outra coisa, nessa relação a longo prazo, essa pessoa tá sempre falando de forma grosseira com você, falando de forma rude, sempre vomitando em você as próprias raivas guardadas e usando a desculpa de que ela é assim mesmo, ou que ela não falou por mal, ou que ela não teve a intenção. Isso é diferente, porque uma coisa é uma situação que acontece de vez em quando, bem pontual. Outra coisa é uma situação que está sempre acontecendo e a pessoa está usando desculpas para que ela, para você, não pareça tão culpada, não pareça que ela está fazendo aquilo de má intenção. O que muitas vezes é isso mesmo. Muitas vezes ela tem a má intenção. Muitas vezes ela quer jogar as raivas guardadas em você. Só que ela usa desculpas porque, dependendo do que for, com as desculpas que a gente tem, há pessoas que aceitam. Então, a maioria das pessoas usam essas desculpas porque tem pessoas que aceitam. Se ninguém aceitasse essas desculpas, não haveria motivo para tais desculpas serem usadas. Não iriam ter efeito. Então a gente precisa ter um centro para o qual voltar, para que a gente saiba quais são os nossos valores: honestidade, tranquilidade, paz, comprometimento, responsabilidade afetiva com o outro. O que é importante que nas minhas amizades esteja presente como valores? É a honestidade? É o companheirismo? É a empatia? É a paciência? É o não julgamento? O que eu preciso? Numa relação afetiva, o que é importante para mim? Num trabalho, o que é importante que ele tenha? Na minha vida pessoal, o que é importante que ele que tenha? Na religião que eu frequento, qual a importância de tais valores no local onde eu frequento, no local que eu escolhi frequentar, né, no ambiente que eu vou? O que é necessário? E aí você, delineando aquilo que é necessário, você vai conseguindo delinear também aquilo que você pode aceitar. Por quê? E você realmente pode aceitar porque você já tem os fixos. Se você não tem nada fixo, fica muito difícil você saber o que é aceitável ou não. Se você não tem, como diz, por exemplo, Arli Cravo, os valores estruturais, fica difícil
você saber o que é os valores negociáveis para você. Tudo é negociável. Você não tem um estrutural, então tudo é negociável. Tudo te machuca. Tudo faz você pensar se aquilo é certo ou errado. Ou seja, você não tem convicção nenhuma. Você não tem nenhuma certeza sobre nada. Você está sempre tateando no escuro. E aí a importância de ter um centro começa aí. Porque a gente começa a olhar para dentro, começa a perceber aquilo que é importante para a gente, começa a perceber os nossos valores e começa a defini-los, delineá-los na nossa vida. Olha, isso aqui eu não aceito. Olha, isso aqui para mim não é certo que se faça comigo, independente da situação que aconteça. E aí você vai tendo mais respeito consigo mesmo. Você vai tendo mais autoestima, porque você para de se pisar. A todo momento que você pisa nos seus valores, você está pisando em você mesmo. E assim você vai minando a sua autoestima. Por isso que em alguns momentos, gente, em algumas fases da nossa vida, a gente tem uma autoestima tão baixa, porque a gente não se respeita de maneira nenhuma. Não respeita o nosso cansaço, não respeita o nosso esgotamento físico, mental, emocional. A gente não respeita aquilo que é importante pra gente, aquilo que é um valor pra gente, a gente não respeita, a gente tá tudo sempre maleável, tá tudo sempre flexível. Então, como que a gente consegue delinear bem os nossos valores e saber aquilo que realmente tem a ver com a gente, de ideia, de opinião, de segmento, de caminho espiritual, caminho religioso, de caminho de vida mesmo, de ideias, de filosofias, o que realmente a gente sabe que é certo pra gente? Como a gente chega a essa conclusão? Quando a gente passa a olhar para dentro, passa a meditar, passa a buscar o autoconhecimento, e assim a gente vai aprendendo a se desligar das vozes de outras pessoas para reconhecer a nossa voz interna, ou seja, reconhecer a voz da nossa essência, do nosso ser, da nossa alma. E aí, reconhecendo essa voz, vai ficando mais fácil a gente sentir e não só entender intelectualmente, mas sentir se aquela ideia, se aquela filosofia de vida, se aquele caminho serve pra gente ou não. Porque se a gente fica só na mente, fica só no ego, a gente fica pensando, isso é bom, isso vai me trazer tais ganhos, já esse caminho que não vai me trazer tais ganhos, vai me trazer tais prejuízos, e a gente fica só pensando do ponto de vista intelectual, racional. Porém, nem tudo se baseia só pelo intelecto. Principalmente quando se trata da nossa alma, daquilo que faz a gente feliz, a gente precisa tirar a mente da frente para conseguir pôr o coração. E aí a gente precisa sentir, como diz o Arli Cravo, por exemplo, sentir no coração se algo serve pra gente ou não. Se uma ideia serve pra gente ou não, se algo tem a ver com o nosso caminho de vida agora ou não, e talvez agora não faça sentido, mas no futuro faça. Então a gente precisa tirar a mente da frente, por isso que eu falo da meditação também, que a gente tira a mente da frente, pelo menos por alguns instantes, para a gente conseguir sentir com o coração, sentir com a intuição, com algo mais sutil, se aquilo faz sentido pra gente, se aquilo tem a ver com os nossos valores ou não. Mas o que vai trazer isso é o autoconhecimento. Se a gente não consegue olhar para dentro, a gente vai estar o tempo todo modificando os nossos valores, modificando as nossas opiniões, as nossas crenças, para poder se adequar ao meio social, para poder ser aplaudido, ser benquisto pelas outras pessoas. Então, em um ambiente você tem alguns valores, em outro você tem outros valores, sabe? Ninguém te conhece de verdade. Você também nunca tem amizades realmente profundas, porque você está o tempo todo se modificando para agradar as outras pessoas. E como você mesmo não sabe quem você é, do que gosta, você acaba não encontrando pessoas que gostam das mesmas coisas que você, que falam das mesmas coisas, que têm afinidade com você, porque você não sabe quem você é. E a maioria de nós, incluindo eu, não sabemos quem nós somos. Por isso que a busca do autoconhecimento é tão importante, porque aí a gente vai olhando para dentro, vai buscando autoconhecimento, e nessa busca pelo autoconhecimento, a gente vai reconhecendo o que é importante pra gente, quem a gente é, qual é o nosso papel no mundo, o que que eu posso aceitar, o que que eu não posso, o que que é uma afinidade, com o que que eu me afinizo ou não, qual ideia que serve para mim ou não, qual caminho.
E aí a gente vai se respeitando, sem, é claro, querer obrigar outras pessoas a pensarem da mesma maneira, a entender as coisas da mesma maneira que a gente. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.